Ai, 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 grande Alexandre Borges. Olha aqui, estamos de volta, melhores momentos na tela de Atlético 3, América 0. Por gentileza, esse aqui eu não vou dar tempo para vocês comentarem, não. Vocês podem revezar no comentário, cada um dá um palpite. E tem que ser... Ah, é verdade, você acertou o placar, ídolo. Parabéns. E o outro acertei o empate. Então, você vai ganhar R$120 em Divercards, o Parque Guanabara, o parque mais tradicional de Belo Horizonte. Por favor, começo com você, Atlético 3, América 0. Com você quem? Comigo? Você. Boa tarde a todos. Olha, o Otero jogou muito bem, aberto pela esquerda, né? E é curioso que quando ele chegou ao Atlético, muita gente achava que ele seria um substituto para o Casares, que ele seria um armador centralizado. E ele não jogou nenhuma vez assim. Todas as vezes ele jogou pelo lado, não jogou como armador. Na seleção da Venezuela contra o Brasil também entrou pelo lado do campo. É a função desse jogador, né? Fica claro, na época que ele foi contratado, nós até fomos sinceros aqui e falamos, olha, temos algumas informações, bate bem falta, mas ninguém cravou nada a respeito dele, porque a gente realmente não conhecia. Mas o consenso, a informação mais comum, quase uma unanimidade, era de que ele jogaria como um armador centralizado e seria um substituto do Casares. Ele chegou como um armador e como grande batedor de falta. Exatamente. Exatamente. Jogou como armador. Escanteio também, ele bateu todos muito mal. E mais, chegou perfeito. E além disso, um jogador que talvez seja mais ou menos, mas é muito bom na bola parada e joga centralizado. O cara joga pelo lado, não é mais ou menos, é ótimo jogador. E a falta que todo mundo dizia, até agora não fez ainda. Então, bem também. Você sabe que esse tipo de jogador como o Otero é o típico jogador que a torcida gosta. Porque é um cara que dá carrinho, um cara que tem raça, um cara que corre atrás do adversário, que toma a bola. Ele tem qualidade no passe. Ele tem qualidade no passe. Ele é um cara que com a bola nos pés, ele sabe jogar. É o que a gente estava conversando ali antes do programa, da importância de ter um elenco qualificado e de poder usar esse elenco qualificado. No meio de semana, o Atlético foi jogar contra o Corinthians. O Marcelo não tinha o Casares. Ele não tinha o Otero. Ele não tinha o Luan. O Dátalo estava voltando. Não tinha ninguém, coitado. Ele não tinha o Michael Suel. Coitado, ou seja, ele tem um ótimo elenco, mas em determinados jogos ele não pôde usar ninguém. E aí vai muito... O pessoal bate muito no treinador, o atleta não tem conjunto, o atleta não encanta. Mas ontem eu falei aqui, o Marcelo teve uma semana de paralisação agora de Copa do Mundo. De eliminatória de Copa do Mundo. Antecipou a Copa É porque o Brasil já está classificado. A FIFA considera que faz parte uma da Copa do Mundo. E tinha 18 caras disponíveis, ele não podia dar um coletivo. Ele chegou a reclamar. Isso aconteceu várias vezes no Campeonato Brasileiro. Aquele início ruim do Atlético de campeonato, tinha ninguém. O Marcelo não tinha ninguém. Era Prato machucado, Léo Silva machucado, o Casares e o Eraso na Copa América, caça-níquel. E ainda não tinha voltado o Michael Suel, não tinha o Otero, Fred não estava aqui. Então ele não tinha ninguém para escalar. Ele jogava com o Carlos aberto. Yuri, Patrick. E por vários jogos foi desse jeito. Por isso que a gente insiste em dizer que o pessoal fica bravo com a gente, o pessoal do clube fica bravo. O grande problema do Atlético é físico. O Atlético tem um grande elenco em qualidade técnica, mas um elenco muito ruim fisicamente. E aí, eu não sei se é problema do jogador, se é de departamento médico, e o Marcelo não pode dar. Eu tenho uma leve tendência a discordar em parte do nobre colega. Leve tendência a discordar em parte. Leve e em parte. Que você sempre me agride de graça, quase sempre. Bom, se sempre me agride de graça, não pode ser quase sempre, porque já falei que é sempre. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Exatamente como eu disse. Um pouco de cada... Não foi o que você disse, não. Você atenuou completamente a responsabilidade do Marcelo, dizendo que o problema é no DM. Eu já tirei em parte. Eu acho que tem um pouco de responsabilidade do Marcelo, sim, numa falta de coletividade, mas considero também que o departamento médico tem uma participação importante na temporada e num time que não está brigando cabeça a cabeça. Agora, olha, basicamente o que você achou do terceiro gol do Atlético ontem?
Foi individualismo? Não. Mas aí é oportunismo. Você espera acontecer um ou outro gol para você destacar. E você sabe que falta um pouco disso. Só uma coisa. Porque nós criticamos isso algumas semanas aqui e você foi a favor. Falta porque ele nunca tá ninguém de gente, mas tudo bem, gente. Mas o Corinthians foi desmontado e o Tite tinha coletividade no time. Eu falei com você ali fora. Não falou, não. Não falou. A melhor parte do Atlético no campeonato foram aquelas 5 vitórias. Foi justamente quando o Marcelo tinha disponível quase todo mundo. Dilmar. Não, não, só para... Dentro desse negócio de coletividade... Vocês trabalham em conluio. Não. Pô, mas eu nem concordei, nem discordei. Eu prefiro colundria do que conluio. É porque vocês não deixam a Dimara falar. Ah, tá, não. Então hoje a Dimara está de rosa, né, comemorando o Outubro Rosa, ou ajudando na campanha. Dimara Oliveira, ela está até com a fitinha ali, mas como ela está toda rosa, a gente está vendo. Fala do gol. Coletividade total, transição rápida. Isso é time bem treinado, Eduardo Panzi. Mas você sabe boa tarde para todo mundo. Sabe o que chamou atenção também? A gente vem questionando um outro ponto aqui do Atlético, que é a questão do segundo tempo, né? De não manter a regularidade. Ontem ele manteve. Ontem o Atlético foi... Mas ele não teve um esforço tão grande. O Atlético não fez esforço, com todo o respeito que a gente tem ao América, mais uma vez, né, para poder fazer com que ele tivesse um desgaste tão grande. Essa questão do Otero, e quando a gente elogia um jogador, e também vale elogiar o Júnior Urso, que ontem também foi muito bem, e é outro jogador que também passa por alguns momentos de crítica, depende muito da forma tática e do nível de exigência que é dado para ele naquele momento. E ontem a gente viu um Atlético que pôde jogar. Eu acompanhei a entrevista do Anderson Moreira depois do jogo, e o Anderson dizia o seguinte: nós tivemos muitas chances. O América... Eu achei que ele era um jogo... Peraí. Não, o próprio Marcelo reconheceu na entrevista dele que o América teve mais chances do que deveria. O Anderson falou que teve as melhores chances do jogo. E não é verdade. Claro que não. Não é verdade. O Vitor fez, na minha avaliação, o quê? Duas grandes defesas. Uma grande defesa, aquela entrada na cara do gol. O resto foi chute fora da área. Essa bola assim, eu fiquei meio assustada, porque quando você faz esse tipo de avaliação, ela não corresponde ao que você viu em campo. Né? Então, quer dizer, a visão do treinador é completamente diferente. E o Marcelo, ele foi muito sensato na coletiva dele, e até falando dessa questão do coletivo, né, do que o Atlético pode fazer, da diferença que se tem quando ele teria as opções. E outra coisa, até comentando a questão de Lucas Prato e Fred jogarem juntos. Num outro posicionamento em relação ao Fred, e deixou muito claro que não é a predileção dele, não é o que ele faz, e que é no momento de necessidade, como foi e aconteceu. E outra coisa, o Fred está aí, brigando de novo pela artilharia. Ele pode chegar a uma marca de 3 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso é uma marca que foi anteriormente, acho que Reinaldo... Você fica chamando ele de veinho. Não, mas dizendo da importância do cara que se posiciona bem. O Fred é um cara que dentro... muita gente faz essa questão, Lucas ou Fred, não sei o que... O posicionamento do Fred é impressionante, independentemente do adversário, independentemente do jogo. E ontem o Fred agiu dessa forma. Você prefere o Fred ou o Prato? Eu prefiro o Fred. Eu queria falar que, como está com pouco tempo hoje, domingo o Atlético vai com 3 volantes. Quem te falou? Ninguém. Você, parabéns. Não, eu falei. Você falou de opinião. Eu estou cravando que o Marcelo vai com 3 volantes domingo. Então, porque você tem alguma informação? Não é informação. Contra o Palmeiras, eu achei assim, é feeling mesmo. Mas explica por quê. Ontem na entrevista, teve um momento que ele falou, ele quase que entregou, ele deu uma deixa, assim. Mas qual momento? O fato, quando ele perguntou, foi o Cláudio Rezende que perguntou da boa atuação do Júnior Urso, né? Que todo mundo falando, Fred ou Prato, o Otero muito bem. Ele falou, também com os volantes, né? Você tem 3 volantes qualificados, um de seleção, um que é ídolo da torcida, o Donizete, e o Júnior Urso jogando bem, para 2 vagas. Teve um jeito que ele falou ali, a gente pode jogar com os 3, tem que considerar... Júnior Urso mais avançado, caindo pelos lados. O Júnior Urso pode ter essa... Ou não, né? E tem um detalhe, ao contrário, e isso é uma injustiça que é feita com o Marcelo desde o ano passado, o Marcelo não é essa história de jogar só no 4-2-3-1, não. Eu até escrevi num relatório que eu fiz do Campeonato Brasileiro ano passado, para um curso de técnicos aí, que as variações que o Marcelo teve pelo Palmeiras no ano passado,
E foram mais do que de boa parte dos treinadores. Jogou 4-3-3, jogou 4-3-1-2, né, com o Dudu de armador, tirou o Dudu da ponta e colocou como armador. Mas me diz uma coisa, como é que ele armaria essa frente aí? E eu acho que mais um motivo para ele desse feeling é o seguinte: fora de casa, contra um adversário forte, ele tem os 3 bons volantes disponíveis, os 3 principais disponíveis, tem desfalques do meio para frente e mais, o Botafogo joga com 3 no meio. E o Marcelo, em vários momentos, gosta de espelhar a equipe adversária. Várias vezes ao longo da carreira dele, quando ele jogava no 4-2-3-1 e saía para um sistema com 3 volantes, era justamente para espelhar o adversário. E domingo, o Botafogo, que joga com 3 volantes, vai dar essa oportunidade a ele. Para não perder em termos numéricos no meio campo. Deixa eu girar rapidamente. Eu acho que como que fica? Pois é, mas ele põe os 3 volantes quem na frente? 3 volantes, Otero, Robinho e Fred. E aí ele escolhe Fred ou Prato. Talvez opte pelo Fred, porque o Prato precisa jogar 4. Otero, Robinho e Fred ou Prato. Fred. Se ele pudesse, se tivesse os 2 bem, eu ainda optaria pelo Prato. Sabe por quê, Everton? Porque o gramado lá do estado do Botafogo é ruim demais. E você acha que o Casares vai conseguir jogar mais técnico? Dando tapa, não vai. O Atlético vai precisar de força no meio, o Atlético vai precisar de uma recomposição muito rápida, porque o time do Botafogo joga desse jeito, com muita velocidade, com o Neilton, Camilo, o próprio Sassá. Então, tem tudo para entrar. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Vamos falar do Cruzeiro e Palmeiras. Não há mais tempo, candidato. Não há mais tempo. Palmeiras segurou... Como assim o Palmeiras segurou o líder? Mas que o Cruzeiro jogou um futebol de líder ontem. Será que é exagero? Olha, o jogo então empatado 0-0. O Cruzeiro teve a bola do jogo ali, o Zé Roberto acabou tirando praticamente em cima da linha. Vamos então com os melhores momentos do empate 0 Palmeiras 0 Cruzeiro. Na tela, alô, Dimar Oliveira. Romero, que jogo, né? Eu acompanhei, inclusive, a transmissão com o Cado Doné. Impressionante. Você gostou do meu voto, né, Edmar? Gostei do seu voto, muito obrigado. Votaria também. Mas ao lado do Henrique também, que fez um partidaço. Eu não acho, né? Eu discordo. Eu acho que o Bruno Rodrigo brilhou mais. Não, mas também foi bem. Até isso você não consegue discordar de mim, porque eu falei que o segundo melhor em campo foi o Bruno Rodrigo, que foram os 2 melhores. Mas ele não me escutou, não, porque ele prefere ouvir Rádio Gaúcho. Mas a dupla... O melhor em campo foi o Zé Roberto. A dupla, além dele, que arrancou tudo de lá. Você quer ser o diferentão? Falou, você quer ser ou não? Eu quero ser o cara com a opinião contrária. E o Hit foi melhor do Fla-Flu. Que decidiu o jogo. Não teve lance, o jogo foi empatado, 0-0. Aí o lance. Mas eu entendo seu voto, candidato, entendo seu voto. É porque no Fla-Flu dele foi o melhor, foi o Sandro Meirahit, né? Não, foi o editor. Mas ele que foi o destaque. Ô, gente, olha, eu estava até conversando com o Eduardo, a gente às vezes conversa educadamente. Eu estava conversando com o Eduardo ali fora agora e dizendo o seguinte, no jogo aberto, inclusive no jogo aberto, agora eu falei uma frase errada lá, eu troquei o ilegal pelo legal. Desculpa para quem entendeu, e quem não entendeu, desculpa também. Só que é o seguinte... Tá na mesa. Eu estava falando para o Eduardo, o Palmeiras, muitas críticas ao Cuca e ao Palmeiras ontem, eu disse no jogo aberto, você não pode desqualificar o que o Mano vem fazendo no Cruzeiro. E eu perguntei ao Eduardo, será que a turma acha, ou você também, que é exagero dizer que o Mano faz um baita trabalho de novo no Cruzeiro? É exagero? Porque o time defensivamente é muito organizado e se na frente faltam algo mais, falta qualidade técnica. O Cruzeiro tem bons jogadores, poderia ter jogadores melhores. Então, eu não acho que seja... Não, você não entendeu o que eu disse. Eu disse que, não estou dizendo que falta. Se falta alguma coisa, pode ser essa qualidade técnica. Poderia ter jogadores mais qualificados. Só que, convenhamos, né? É duro você admitir que o Mano faz um baita trabalho? Eu acho que não. Não admitir isso. Eu concordo com tudo. Mas é porque quando você diz que o Palmeiras jogou mal, que o Cuca errou, então você desqualifica. Não, estou falando quem disse. Desqualifica o Cruzeiro. Eu acho que eu não faria algumas substituições que o Cuca fez. Mas eu não acho que o Palmeiras jogou mal, não. Pelo contrário, no primeiro tempo o Palmeiras jogou bem. 20 minutos só. Mas aí agora você que tá tirando os méritos do Cruzeiro. Gente, o Palmeiras impôs aquilo que o Cuca sempre faz nos seus times durante 20 minutos. Mas a qualidade do Cruzeiro, imposta pelo seu treinador, que é muito bom, ou seja, ele é bom, fez com que o jogo fosse muito igual. E no segundo tempo o Cruzeiro foi melhor. Eu só acho exagerado demais
e olhar só para o Palmeiras, dizer que o Palmeiras jogou mal e que o Cuca errou e tal. Isso claro não qualificar o Cruzeiro. O time do Cruzeiro é bom. É muito simples, Cadu. Eu acertei um empate também, eu falei 1-1. Não, mas a gente só considera placar. É meia pizza pré. Peraí, é simples. De onde vieram essas opiniões que o Palmeiras jogou mal? Nossa, gente, eu sei que vocês não escutaram as rádios que eu escutei. Então, são pessoas... Pô, você vai me desculpar, Everton, mas lá no jogo aberto, se eles viram 3 jogos do Cruzeiro no ano, foi muito. Lá no Rio de Janeiro... Eduardo, só que quando você elogia o Mano, aqui em Belo Horizonte também os caras dizem, pô, você então, tá numa puxação de saco do Mano. Claro que não. Deixa eu concluir. Nós aqui estamos vendo o Cruzeiro todas as rodadas. Os caras lá vêem uma ou outra. Aí eles pegam Cruzeiro e Palmeiras ontem. Não, o Palmeiras jogou muito mal. Ah, mas o Cruzeiro tá lá na rabeira, mas eles nem veem o Cruzeiro. Eles não têm a menor capacidade de analisar Cruzeiro. Mas isso eu concordo até que boa parte dos comentaristas não assistem os jogos na imprensa de lá, mas também aqui muitos não assistem, então não acho que isso é privilégio. Aqui a gente é obrigado, Cadu. A gente tem que assistir tudo. Mas dá pra enganar. Dá pra enganar. Tem meio que engana. Todo mundo engana. Ninguém assiste todos. O Everton, não, pra ser justo, eu vi muita gente ontem falando que o Palmeiras, no primeiro tempo, por exemplo, jogou melhor que nos 2 jogos anteriores, que a coisa não encaixou porque dessa vez o adversário era melhor. O Jean Oddi, por exemplo, falou isso, né? Que é um dos caras que eu acompanhei depois. Mas, enfim, eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado com uma leve tendência para o Palmeiras, o segundo tempo foi equilibrado com uma leve tendência para o Cruzeiro. E achei até que a superioridade do Cruzeiro no segundo tempo foi um pouco maior do que a superioridade que o Palmeiras teve no primeiro tempo. Principalmente se você considerar ali a bola na trave do William, essa chance aí que fez do Zé Roberto o homem da rodada, de acordo com o Eduardo Panzi. Eu gostei do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro foi bem. Eu só acho que... Eu concordo com tudo que você falou a respeito do Mano. Eu agradeço muito. No final, que eu acho assim... Eu não acho que o fato de, às vezes, o time poder jogar um pouquinho mais ofensivamente, eu acho que não tira o mérito dele, entendeu? É um trabalho muito bom que pode dar essa lapidada, sabe? Eu acho que o trabalho dele é muito bom, mas ofensivamente, eu nem digo que é o caso do jogo de ontem, tá? Mas que em alguns momentos o time pode ficar um pouco mais insinuante, mais criativo. Tem uma palavra específica aqui que eu tô... que tá me fugindo, assim, daqui a pouco... Mas alguma coisa nessa linha, assim, sabe? Deixa eu ouvir a colega Dimara. Dimara, a gente sempre deixa o que segura a audiência pro final. Exatamente. Então a colega Dimara vai falar desse jogo aí, porque hoje o programa é curto, Dimara. Não, eu só acho, para falar um pouquinho dessa história, eu acho que as substituições do Mano ontem talvez tenham tirado... Era isso que eu ia falar. Vocês vão falar? Talvez tenham tirado essa chance do Cruzeiro de ter um poder ofensivo maior. Eu acho que as substituições ontem do Mano talvez tenham tirado ali, e até por um certo receio dele também, porque naquele momento, na situação em que se estava, 1 ponto lá fora significava muito para a situação em que o Cruzeiro estava e o que a rodada apresentava. Mas eu acho que a gente desqualificar um treinador que faz com que você veja um time que taticamente é obediente, que individualmente tem seus valores, que tem jogadas coletivas, que faz um trabalho tático que você consegue observar, isso é para realmente quem não acompanha. E o Mano faz com que o Cruzeiro hoje seja um time que entra em campo e a gente diga assim, tá contra o líder, mas ele tem condições. Então eu acho que essa é a grande influência que o Mano tem no Cruzeiro. Comentário top da Dimara. Muito obrigado. Esse é o ganho. Muito obrigado, Dimara Oliveira. Os colegas precisam respeitar. Não. O pessoal já está todo mundo participando da promoção com Cristal. Você festeja, está participando. Se você ainda não está participando, dá uma olhada no vídeo aí. Veja aí. Promoção com Cristal, você festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você, com seus amigos, ainda podem visitar o camarim dos artistas. Nós estamos viajando, nós atrás do Cristal Festeja, está sensacional. Para participar, é só se cadastrar no site e pronto, você já está participando, já está concorrendo. Detalhe, atenção para o detalhe. E se você já está participando, fica de olho aí no desafio dessa semana para aumentar as suas chances de ganhar. É o Enigma do Encontro. Entre no site da promoção, veja os depoimentos da galera e resolva o Enigma do Encontro. É só adivinhar, compartilhar na sua timeline e pronto. Você já ganha o número da sorte, é moleza ou não é? E quanto mais desafios você participar, mais chances você tem de ganhar. Consulte o regulamento no site cristalfesteja.com.br. Está esperando o quê para ganhar uma viagem e prêmios exclusivos todos os dias? Cristal Festeja. Esse encontro é top! Beba com moderação, rápido intervalo, vamos ali tomar uma Cristal, voltamos em 2 minutos, até já!
Os donos da bola.